glória e para que os seus propósitos sejam cumpridos nesse lugar hoje. Amém. Glória a Deus. Vou falar o que todos já conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Só faltava perceber. Vou falar o que todos já conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Oh,
Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Gostaria que abrisse no livro de Mateus, Mateus capítulo 23. Mateus 23. Mateus 23, 23 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Condutores cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Muita gente fala que Jesus não fala sobre os dízimos e a oferta no Novo Testamento. Aqui na parte B do versículo 23, ele fala: porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus está falando sobre o dízimo. Mas antes do dízimo, Jesus está falando da misericórdia. Dificilmente você vê alguém pregar essa passagem no culto na hora da oferta. Só que tem um porém aqui. Jesus está falando do exercício do amor e do exercício da misericórdia. E o exercício do amor e o exercício da misericórdia são atos de bondade. E a oferta, o dízimo, são expressões de atos de bondade. Então muitas pessoas, quando elas vêm à igreja, falam assim: mas eu não vou dar o dízimo, não vou dar a oferta, porque eu prefiro ajudar as pessoas. Jesus disse fazer essas coisas sem deixar de fazer as outras. E mais, quando você oferta e dizima, você também está exercendo o seu ato de bondade. E a Bíblia diz que Deus abençoa o coração generoso. Deus abençoa aquele que tem o coração desprendido das coisas materiais. Então, que Deus nos dê essa graça. Lá nas festas dos pães asmos, Deus dizia o seguinte: não chegar diante dele de mãos vazias. Sempre quando eu venho no culto, eu gosto de ofertar quando eu tenho condição. Nem que eu tenha 10 reais, 5 reais, eu faço um pix e mando. Na época que eu recebo, quando eu recebo a oferta maior, mas durante o mês mesmo, eu não venho para a casa do Senhor de mãos vazias. Eu não gosto de vir. Então, se eu tenho 5 reais, 3 reais, 2 reais, sempre eu oferto 20, 30, 40, quem puder, com o que puder. Eu não deixo de ofertar na casa do Senhor. Eu não venho de mãos vazias. Então vamos orar então, pedir ao Senhor que abençoe a cada um de nós. Se você não tem, pode exercer sua fé, trazer até o envelope mesmo assim, que Deus vai te abençoar de qualquer forma. Então vamos orar primeiro. Senhor Deus, meu Pai, abençoe a cada um, abençoe as ofertas, prospera, Deus, cada um de nós. Oh Deus, livra, abençoa, faz destravar aquela causa na justiça, faz aquele devedor pagar, ó Deus, aquela pessoa que está devendo alguém, pague. Deus abençoe, faça que nós sejamos uma igreja próspera, uma igreja generosa, uma igreja, Deus, que seja generosa também no ofertar, Pai, em nome de Jesus. Faça, Deus, com cada um, meu Pai, tenha a bênção da prosperidade, Pai, que não venhamos, Deus, envergonhar o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Então pode trazer as ofertas, irmãos, cada um, por favor.
que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos meus irmãos. Mas de ti, mais de ti, cresça, que eu diminua, cante, que Ele apareça e eu com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos meus irmãos. Amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Fica de pé só mais um pouquinho, né? A gente já vai entrar na palavra, mas esse refrão é importante, porque algo que está no meu coração de falar com a igreja tem a ver com o refrão dessa música, né? E você precisa, nós precisamos ter esse sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Coloca a mão no coração e fala assim: Senhor Jesus, que o Senhor possa crescer na minha vida. Fala mais uma vez: que o Senhor possa crescer na minha vida. Diga para Ele, vai, que Ele cresça e eu diminua. Vai, Theo, canta, vai. Que Ele cresça, cante, que eu diminua, canta, canta. Que Ele apareça com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Letra forte, né, irmãos? Por favor, abra sua Bíblia em Filipenses, na carta que Paulo escreveu na companhia de Timóteo. É uma das cartas mais reveladoras da Bíblia, no sentido da profundidade do que Cristo é, do que Cristo fez e do que Ele representa. Fala comigo: fez e representa. E automaticamente quer que sejamos. Amém? Quem abriu aí diz amém. Filipenses capítulo 1, no verso, vamos partir para o 2, porque aqui é uma saudação, mas vamos ler tudo, fica bom. Volta no primeiro mesmo. Leia comigo, por favor. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Ele continua escrevendo: graça a vós e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas,
pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Dá uma pausa aqui, mano, onde você está. Preste atenção. Põe essa mão no coração assim e fala: Senhor Jesus, descortina o teu véu. Fala para ele: descortina o teu véu. Revela-nos a tua palavra com simplicidade e profundidade essa noite. Eu quero ouvir a sua voz, Senhor. Pode se assentar. Paulo, juntamente com Timóteo, ou na companhia de Timóteo, escreve a carta à igreja de Filipos. A igreja de Filipos recebe uma carta de Paulo, e Paulo faz algumas exclamações extraordinárias nessa carta. Primeiro que você precisa saber é que Paulo, ele estava discipulando ou ensinando Timóteo. Timóteo, um jovem pastor, instruído nas sagradas letras desde sua avó Lloyd. Lloyd era a avó de Timóteo, que criou Timóteo nas sagradas letras. Timóteo, um jovem aprendiz que servia a Deus através do ministério de Paulo. Fala comigo: servir através de alguém. Fala. Só para não perder o fio da meada, fala assim: servir através de alguém. Timóteo não servia a Deus diretamente, assim como nós também. Deus chama homens através de homens. Deus não levantou Eliseu do nada, embora sim, do nada Deus levanta Eliseu, e você vai entender, isso não é de um mês. Eu vou explicar para você que do nada Deus levanta Eliseu. Eu disse aqui numa aula, num domingo, pregador sem mensagem, que Deus não levantou nada que prestasse da escola de profetas, e por curioso que fosse, os estudantes ou os estudiosos profetas e os filhos de profetas não foram escolhidos para ser sucessor de Elias. Você pode reparar que em toda letra os filhos dos profetas e os alunos dos profetas observavam Elias o tempo todo, e Deus se aprove de alguém que era lavrador. Diga comigo: lavrador. E manda com que Elias saia da caverna e vá ungir Eliseu, profeta, em seu lugar. Deus não se serve de alguém que estudou para ser. Curiosamente, Deus não pega nenhuma boa lição Deus pega daquela escola de profeta. Parece que algo ali não agradava a Deus, e eu tenho certeza que o que não agradava a Deus não tinha a ver com, quem sabe, um professor, não tinha a ver com, quem sabe, a própria escola de profetas em si, mas com a intenção pela qual os profetas estudavam, a intenção pela qual existia a escola de profetas. É linda a Bíblia, teologia é magnífico e maravilhoso, dependendo da intenção que se estuda. Se se estuda com o coração quebrantado e contrito, a teologia pode sim extrair algumas ferramentas para você, a exemplo, conhecimento a fundo do que se fala. Porém, dependendo do coração que se estuda a teologia, podemos criar os nossos próprios demônios, a saber, o principal deles, a soberba. A partir do momento que alguém se estuda e se forma numa escola de profetas, antigamente existia um professor muito sábio e um senhor muito simples, que sempre que ele formava alguém em bacharelado de teologia, ele chegava nesse alguém e dizia: você era o que antes de fazer esse curso pastoral? E a pessoa respondia: eu era mecânico. Então o pastor entregava o diploma com cuidado e dizia: então volte a consertar carros e espera a voz de Deus te chamar. Você fazia o que antes de se formar em teologia? Eu era enfermeiro. Então você pega o seu jaleco e volte a enfermar até que Deus te chame. Peraí, pastor, eu não estou entendendo. Eu me dediquei, eu estudei, eu apliquei, eu decorei, eu passei nas provas, eu segui as lições, eu cumpri o rito. Ele disse exatamente com base no que estou dizendo para você. Nas escolas de profetas, Deus não escolhe nenhum daqueles que se formou na escola de profeta, porque, querendo ou não, quando a gente estuda a palavra sem um coração submisso e quebrantado, sem o objetivo de conversão, nós nos tornamos sábios demais nas letras. E a Bíblia diz: com todas as letras, Paulo diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Deus vai atrás de um homem que arava a terra, um agricultor, e o seu nome era Eliseu. Eliseu não tinha vaidade profética, Eliseu não tinha catequese bíblica,
E Eliseu não tinha diploma e nem canudo universitário bíblico, e ele começa, então, ele recebe o chamado. Elias lança sobre ela a capa e diz: segue-me, porque você já sabe o que eu fiz contigo. Eliseu, que estava fora da escola, Eliseu que estava fora de um sistema. E aqui que eu quero dizer para você o sério da coisa: há um sistema que quer te ensinar a imperar, dominar pessoas pela emoção. Há um sistema que quer fazer crescer à custa do sistema, da metodologia. Há um sistema que cega o mundo, e pior que cegasse o mundo, que já considero cego. Há na igreja, sem sombra de dúvidas, um espírito que paira, disse Paulo desde a sua época. O nome desse espírito é o da apostasia. A apostasia, pasme vocês, eu estudei algo interessante e aprendi também ouvindo alguém falar. Não foi revelação teológica profunda do meu coração, foi ouvindo alguém dizer que existem pelo menos 3 pecados que, se não consertados, não tem perdão. E o terceiro que eu vou mencionar não tem perdão, é de jeito nenhum mesmo. O primeiro pecado que não tem perdão, se você é não perdoar. Porque se você não perdoa, a própria Bíblia diz que não há perdão para quem não perdoa. O próprio Jesus falou: quem não perdoa não terá perdão. É simples assim, batata, acabou. É um segredo universal da palavra. Se você perdoa, Deus vai te perdoar. Mas se você não perdoa, nem a sua oferta Ele aceita no altar. O primeiro pecado que não tem perdão. Tem conserto, mas perdão não. Se você morrer sem perdoar, sem perdoado também você será. Sem ser perdoado você será. Mas há a possibilidade. Qual é a possibilidade? De viver a vida toda sem perdoar, mas consertar-se, e consertando obter o perdão também. Então esse pecado não tem perdão até que seja consertado. O segundo pecado que não tem jeito algum, é o chamado blasfêmia contra o Espírito Santo. E para quem ainda não entende o que é isso e fica com medo dessas coisas, eu quero dizer simples para você: a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a demônios o que Deus faz. É dizer, como os escribas e fariseus diziam: ele está expulsando o demônio pelo dedo dos demônios. Aquela língua estranha ali é o capeta que está falando. Esse dom profético, não sei não, viu? Era o diabo que estava fazendo. Então, atribuir uma obra divina ao diabo, dar o crédito ao diabo por uma obra magnífica de Deus, é um pecado contra o Espírito Santo. E por que o pecado contra o Espírito Santo também não tem perdão? Porque é ele que convence, diz a Bíblia, é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E então, se eu não tenho ninguém mais para me convencer do meu pecado, da justiça de Deus e do castigo que virá, eu vou morrer em plena condenação. Então, por isso, os pecados são mencionados dessa forma. E por último, o resultado desses 2 pecados somados, que é a apostasia. Fala comigo, apostasia. Paulo chega a dizer que é impossível alguém que já experimentou os mistérios de Deus e recaiu da graça, que ele volte a se reconciliar com Deus outra vez. Isso é chamado de apostasia. A palavra já não tem mais valor para ele, já não tem temor no coração com as coisas santas, já naturaliza tudo. Tudo é natural, a palavra é natural. A irmã canta um hino, em vez de prestar atenção na adoração do hino, ele presta atenção se foi afinado ou não, se a melodia é legal ou não, se o músico sabe tocar ou não. Ele já não faz mais diferença entre a casa de Deus, ou uma adoração e um show. Ele já não tem mais a diferença entre o lugar de culto e oração com a mera reunião. Ele já não consegue mais discernir o que é o Espírito Santo falando ou o que é apenas a emoção. Ele vive então, diz o apóstolo Paulo, como se o seu ventre fosse o seu Deus. Fala comigo, meu ventre é o meu Deus. Fala, só para você entender. O que significa? Dou vontade, faço. Deu fome, eu como. O meu ventre me manda. Estou inclinado, estou com um desejo, então eu realizo. Isso é ter o ventre como seu Deus. E é um dos frutos da apostasia. Mas o que isso tem a ver com Filipenses? Tudo começa, tudo se originaliza em algo muito simples, que eu vou entrar para você agora. Segundo estudiosos, não eu, mas pessoas mais estudadas que eu, e que realmente tinham um coração na Bíblia, e com um coração de aprender,
e entenderam através do profeta Ezequiel que Lúcifer, o pecado de Lúcifer foi a soberba, porque ele desejou construir o seu trono acima do trono de Deus. Ele desejou ser igual a Deus e edificar o seu trono acima do trono de Deus. O primeiro pecado então do universo não é o homicídio. O primeiro pecado do universo não é o adultério. O primeiro pecado do universo também não é a prostituição, não é a lascívia, não é a glutonaria, não é nada senão a ambição somada a essa arrogância, essa prepotência. Qual que é a palavra certa? Soberba. E o que significa soberba? É sentir de si além do que é, né? Quando diz, olha, parafuso de rosca soberba, é porque passa de si, sobra de si. E Lúcifer sentiu sobrando de si a tal ponto de ele achar que poderia se assentar acima do trono de Deus, aliás, acima das estrelas, e tão alto como Deus. E pasme com o que eu vou te dizer: soberba não é querer ser maior que Deus, só de você querer se igualar a Ele, já é uma soberba infinita. Então Satanás comete o primeiro pecado do universo, que é a soberba. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque através de Filipenses nós vamos aprender um dos maiores segredos para se agradar a Deus do universo, está na carta dos Filipenses. Preste muita atenção. Paulo estava acompanhado do jovem Timóteo. Ele escrevia uma carta e ao mesmo tempo tinha um sentimento de ensinar Timóteo a não ter aquele tipo de sentimento. Preste atenção numa coisa e um segredo que eu vou te mostrar agora. Quando Deus vê um homem soberbo, ele resiste de longe, porque está escrito que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Por que será que você acha? Eu, quando jovem, da idade do Germano, da idade do meu filho Marcos Júnior, eu questionava assim no meu entendimento: Deus, espera aí, o Saul só não esperou o sacerdote, o Saul não errou tão feio como o Davi. O Davi adulterou com a mulher do Urias, soldado fiel, conversávamos sobre ele, não sabia? Um soldado fielíssimo, pôs ele para morrer na frente de uma batalha, covarde. Que pecado bárbaro fez Davi, e o Senhor rejeitou Saul? É simples, porque quando o homem gera soberba no seu coração, é impossível Deus recebê-lo. Quando o profeta o repreende, ele justifica. Um dos primeiros adjetivos de uma pessoa soberba é quando alguém repreende a pessoa soberba, ela justifica o erro, mas ela não reconhece que errou, ela não concorda que realmente houve um erro. Quando Saul é confrontado pelo profeta Samuel, ele justifica e diz: mas o senhor estava demorando e etc. E então eu resolvi fazer o sacrifício. O senhor estava demorando chegar e eu estava apressado para vencer a guerra. E que som de ovelha, de gemido e mugido de animal é esse, rei, que está acontecendo? É o seguinte: Deus mandou matar as ovelhas, os animais, tudo, mas sabe, eu deixei um pouco de gado aí para fazer a obra. Precisava do gadinho aí, né? Fazer o holocausto, olha o tanto que é legal. Deixei é para Deus, Samuel, é para Deus, fique em paz. Havia no coração daquele rei a soberba. Diferente de Davi, quando confrontado, porque ele não confessa imediatamente seu pecado. Você quer saber? A primeira coisa que o pecado faz com o homem nem é apartá-lo de Deus, ou abre os olhos como abriu de Adão, ou fecha os olhos como foi no caso de Davi. Para de enxergar a realidade, foi preciso ser confrontado por um homem de Deus, outro profeta chamado Natã. Então, quando ele vê, quando alguém tira as escamas dos seus olhos, ele reconhece que pecou, ele tece o segundo texto da Bíblia mais conhecido entre todas as religiões da terra, que é o Salmo de número 51. Os irmãos sabem que o texto mais conhecido da Bíblia entre todas as religiões da terra, o primeiro é o Salmo 23 e o segundo, o Salmo de número 51. E como ele começa: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque pequei, contra ti somente pequei. Ele reconhece que pecou, ele não justifica o seu erro, ele não explica que a mulher era linda demais. Deus, mas o senhor também, né, meu Deus? Como é que o senhor faz um trem bonito desse tanto? Aí como é que eu faço? Ele não faz isso.
Ele reconhece, ele compunge o seu coração, ele se humilha até o chão e faz uma das mais lindas declarações que eu te recomendo ler em casa, o Salmo 51. Ele reconhece a sua miséria, a sua origem. Ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Ele conta a sua história desde a concepção. E ele faz a afirmação mais linda que eu acho. Conversava com o Charlie esses dias sobre esse sentimento que há no coração de alguns jovens e houve no meu. Ele disse com todas as palavras para Deus o seguinte: Davi, tu és reto e puro quando julgas. Sabe o que ele estava dizendo? Se o Senhor me julgar agora e me matar, me jogar no inferno, o Senhor está certinho, porque eu pequei. Mas purifica-me com teu isopo e ficarei mais alvo que a neve. Ou, em outras palavras, lava-me no seu sangue e o Senhor vai me restaurar a justiça outra vez. Salva-me, restaura a alegria da tua salvação, e eu ensinarei o teu povo as suas leis e os seus louvores. Ao mesmo tempo que ele se humilha, ele reconhece que Deus tem um poder de lavar as nossas vestes e fazer tudo novo de novo para a glória de Deus. Muito diferente de Saul, que justificava tudo e a culpa era de todo mundo, menos dele. Você conhece gente assim? Todo mundo tem culpa, menos ele. E isso é uma soberba que assombra o coração de muitos e afasta Deus. Não é que Deus não está vendo, mas Deus tem prazer de estar longe de quem é soberbo. E perto está o Senhor, diz a palavra, de quem tem um coração quebrantado e contrito. Você quer ver Deus perto? Chega por baixo. Entenda que você não é nada. Entenda que Ele é tudo, que Ele é o centro, que Ele é o poderoso. É Ele que pode me lavar, Ele que pode me justificar, Ele que pode me levantar, Ele que pode me perdoar e Ele que pode restaurar em mim um coração voluntário que quer servir por amor. Agora, voltando ao texto de Filipenses, eu fiz só por menção para você entender, porque aos olhos humanos o pecado de Saul é menor do que o de Davi, bem menor, mas a reação de um personagem é totalmente adversa à reação do outro. Um se humilha e vai até o chão e reconhece que Deus é Deus e que ele é pecador, e o outro ainda alega que está ajudando a fazer a obra. Não, Samuel, o senhor demorou, ué. Esse gado aqui é para fazer sacrifício. Deus não gosta de sacrifício? Ué, estou te entendendo não, profeta. Diz a Bíblia que Deus rejeitou Saul e Deus amou a Davi, porque havia um coração quebrantado e contrito. O que isso tem a ver com Filipenses? Fala bem alto. O que isso tem a ver com Filipenses? Fala, irmão. Vamos ler, vamos seguir. Você vai entender agora a recomendação que o apóstolo Paulo dá aos filipenses. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Volta só um versículo para mim para trás, para você entender as riquezas que há nessa carta. Ele agradece pela cooperação. Fala comigo assim, ó: vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Eu pulei, eu empolguei, mas volta mais um. Verso 2. Paulo cumprimenta a igreja e graça a vós e paz da parte de Deus, do nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Ele menciona duas pessoas da Trindade. Ele menciona Deus nosso Pai e Jesus Cristo. Para as pessoas que são de uma forma categórica, querem afirmar que Deus é um unicista, ele não é um unicista, ele é trino, ele se revela no Pai, ele se revela no Filho, ele se revela no Espírito Santo. E só nessa carta você vê os dois personagens, Deus Pai e Deus Filho, através do cumprimento de Paulo à sua igreja. Mas o que eu quero falar com você não é isso. Olha o tanto que é bom ser colaborador da obra, irmão. Olha o quanto é bom fazer a obra com amor. Olha o quanto é bom ofertar dízimos. Olha o quanto é bom colaborar com quem faz a obra. O grande apóstolo Paulo diz o seguinte, vai lá, próximo: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. A igreja de Filipos era uma igreja que contribuía, que ajudava desde o primeiro dia de missão do apóstolo Paulo.
Era uma igreja que preocupava com as necessidades daquele homem de carne e osso, mas porém poderoso no espírito, que tinha um chamado e um distintivo de apóstolo, e colaborava com as missões. Você acha que era fácil viajar no passado? Tinha que carregar comida consigo, capa consigo, né? Era necessário carregar mantimento consigo, não era como hoje. Tinha que pagar passagens caras de navio, não era simples. Tinha que pagar alojamento nas cidades onde ele ia, a menos o lugar que ele estava preso, que estava bem alojado entre as cadeias por causa do evangelho. Mas antes de ser preso, o próprio professor que esteve aqui conosco disse claramente que ele esteve alguns dias preso, outros dias soltos, e quem mantinha a obra do Senhor era a igreja que colaborava com aquele missionário e ao mesmo tempo apóstolo, missionário barra apóstolo, o apóstolo Paulo. E ele faz uma oração de gratidão missionária. Já imaginou? Toda vez que a missionária Milene for orar, ela lembrar de você com alegria. É bom, não é, missionária? Você vai orar para alguém, você tem uma alegria. Tem um rapaz em Itaberaí que ele é responsável por eu estar literalmente e financeiramente responsável por eu andar hoje. Ele me colocou em um dos melhores médicos cirurgiões quando sofri um acidente, e eu não fiquei sabendo de nada disso. Ele mandou fazer uma peça própria para colocar na minha coluna. Quem não sabe, eu sou todo parafusado e ando pela graça e misericórdia do Senhor e a colaboração daquele homem que calado encomendou uma peça caríssima. Não é aquela que o governo dá para me parafusarem as costas depois daquele acidente. E eu achando que o socorro estava demorando. Sabe por que demorou, Samir? Porque a peça era encomendada segundo a minha medida, e ele fez isso tudo com o dinheiro dele, sem falar para ninguém, nem para mim. Mais tarde é que eu fui descobrir isso, e quando descobri eu chorei muito, porque eu até achava que devia favor para essa pessoa, mas quando eu descobri a manobra que ele fez para que a minha cirurgia fosse um sucesso, com o melhor cirurgião possível, com o melhor equipamento possível fabricado por encomenda no Rio de Janeiro, para trazerem de lá e fazer a cirurgia, e recomendando de todo sigilo para que ninguém soubesse, meu coração começou a amá-lo de uma forma mais intensa. Já gostava muito dele. Quando descobri de tudo isso, eu chorei muito e liguei para ele e falei assim: meu querido, como é que você fez isso? Por que você não me disse nada? Ele se emocionou e falou assim: ô meu querido, apenas ore por mim, apenas ore por mim. Isso é uma benção, apenas ore por mim. Então assim, isso eu posso fazer, meu querido, e com alegria. E eu me lembro de apóstolo Paulo: dou graças a Deus, ó meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós. E é verdade, todas as vezes que eu vou orar para aquele homem, eu oro com alegria, porque é tão bom quando você precisa de alguma coisa, e ninguém pode fazer a menos aquele que Deus tocou no coração para fazer. É tão bom isso. Paulo está falando da colaboração da igreja de Filipos, que bancava ele nas suas missões. E ele fala claramente: dou graças a Deus, meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós. E ele fala o porquê no texto, vamos ler? Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Agora pasme, segure e fala comigo de novo: soberba e humildade. Fala. Irmão, era o Paulo. Eu já vi, gente, pastor, homem de Deus, falar assim: você não está fazendo mais que a sua obrigação, você está pegando o boi de ouvir. Há um histórico horrível aqui nesse lugar. Alguém me contou de alguém que um dia disse aqui: eu não preciso de ninguém aqui, só da minha família, já estou satisfeito. Você quer ir embora? Pode ir. O grande apóstolo Paulo, não estou mandando ninguém embora não, viu gente? Estou contando um caso para vocês. Eu preciso de vocês. Paulo diz assim: olha, Paulo é humilde, ele foi chamado por Deus, ele tem um chamado glorioso. Deus usava aquele homem de uma forma estupenda, mas ele para agradecer àqueles que cooperavam com ele na obra. Ele reconhece que sozinho não pode fazer nada. Por mais grande entendido que Paulo seja, ele também é humilde ao ponto de não só agradecer cada contribuição dos irmãos, como também orar em todas as súplicas por aqueles irmãos que, quem sabe, às vezes com sacrifício faziam as suas ofertas, as suas contribuições para que o reino continuasse crescendo.
E o mais bonito de tudo é que essa igreja de Filipos recebe essa carta como um presente, até porque não dizer uma recompensa, e a sua história fica gravada. Talvez não teríamos a carta de Filipenses se os filipenses não tivessem plantado uma semente de gratidão no apóstolo Paulo. Por que Paulo escreveu a eles? Porque eles se tornaram importantes, e Paulo reconheceu um povo importante que o ajudava, que fazia parte de uma história. E essa carta chegou até vocês hoje. Sabe quem patrocinou ela? Não foi Lei Rouanet, não foi o governo federal, foi ofertas de viúvas pobres, foi ofertas de irmãos da igreja de Filipos que sempre contribuíam para que Paulo pudesse chegar mais longe. Não tinha TV, mas tinha barco. Não tinha rádio, mas tinha o gogó, onde ele entrava, saía, pregava, ia de rua em rua, aldeia em aldeia, pregando nas margens dos rios, nos aerópagos, por que não? Nos grandes centros ele pregava, e alguém bancava isso. Se Paulo foi e viajou tantas viagens como viajou, e se pregou para tantas famílias como pregou, é graças àqueles que entenderam o valor que existia na vida de Paulo e contribuíam com amor. E a recíproca é verdadeira. Paulo está dizendo: eu não teria chegado aqui se não fosse vocês. Isso falta no meio daqueles que são hoje, abre-se aspas, usados por Deus. Alguns pensam que é só obrigação, mas não. Há um valor em cada oração que você faz por alguém. Está orando por alguém para que pregue melhor, está orando por alguém para que cante melhor, está contribuindo, está pagando algum voto ao Senhor, está entregando uma oferta para que se melhore alguma coisa, está subindo uma escada para consertar um data show. Tudo isso, está sentado numa mesa de transmissão. Eu não poderia fazer isso tudo sozinho. Tem alguém contribuindo, e o evangelho está chegando, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Dá um glória a Deus aí. Alguém está limpando a igreja, sabe lá, às vezes se chorando ou sorrindo. Alguém está regulando alguma coisa. Alguém está programando, entregando, viajando para entregar uma cesta básica. E tudo isso é o corpo da igreja, a dependência de um corpo e a sabedoria de Deus em nós, porque cada um de nós temos um chamado, e Paulo reconhece a grandeza da atitude da igreja de Filipos. Fala comigo, Filipos. E esse tesouro começa a desembraçar agora, desabrocha, depois que ele cumprimenta. Vai, verso 2, vai. Ele agradece pela... Volta lá, que fala que ele agradece pela cooperação mesmo, para ficar bem rasgado, ó. Pela vossa cooperação no evangelho desde o primeiro dia até agora. Vai passando, vamos ler. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Aqui tem outro segredo teológico positivo e saudável, não esse teológico maligno. Tem outro segredo. Fala comigo um salmo: a luz do justo é como a aurora. Fala. Que jeito que é a luz da aurora? Quem vê o sol nascer ainda nessa geração? Você vê? Como que é? Já nasce quentão, né? Já nasce cegando a gente, é? Bem... Sabe como é que é a aurora? Parece que ainda é noite, aí fica vermelhinho o céu, tímido, vai amarelando. Aí você fala assim: nossa, parece que vai amanhecer, hein? E de repente já está dia claro. E passa um pouquinho, você trabalha, o sol já está queimando. E isso que Paulo falou tem a ver com o salmo que diz que a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu percebo o coração de vocês, Filipos. Vocês não são perfeitos. Muitos de vocês às vezes tropeça, cai, levanta, cai de novo, levanta. Mas eu consigo ver, hoje diriam, né, os mais moderninhos, a áurea de vocês. E deixa eu te dar uma palavra: não precisa ser perfeito não, porque aquele que começou em vós a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Sabe o que significa? Às vezes você vem para a igreja, nem vontade está tendo, você não sente graça, você começa a orar, você só dói o joelho. Mas que é isso, pastor? O que está acontecendo comigo? A luz do justo é como a aurora. Você vem para a igreja, você não concorda com muita coisa, ou algo não está tocando você não está entendendo muita coisa, mas não se preocupe, porque a luz do justo é como a aurora,
E o Senhor que começou a boa obra em você, Ele vai aperfeiçoando até aquele dia. Alguém me disse assim: pastor, mas eu estou com dificuldade de falar. Esse alguém tem promessa de Deus. Como ele já melhorou da primeira vez que entrou no Povo Eleito até agora. Agora parece que está brilhando mais, parece que ele está concentrando mais, parece que ele está falando mais radiante, mais confiante. O que é isso? A luz do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Não tem mágica, tem persistência. Cada culto que você vem aqui, Deus está trabalhando algo novo na sua vida. Cada palavra que você ouve, você cresce mais um pouco e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Quem entendeu diz amém. Olha o segredo teológico positivo, eu preciso falar, saudável que há aqui, porque nem toda teologia é realmente saudável. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu. Meu Deus, tem duas formas de reter no coração de alguém, irmão: pisando no calo ou abençoando. Quer ver? Fica pisando no calo de alguém, provocando alguém para você fica no coração dele, mas de um jeito ruim. Lá vem aqui, não, meu Deus do céu, sério? Um dia a gente convidou um pessoal para cantar em Itaberaí. A igreja vizinha, a igreja do pastor, um pastor amigo. Um dos cantores era Gerson Rufino, e havia um pregador que ia pregar. Quando um descobriu que o outro ia cantar e o outro ia pregar, ele falou assim: não, meu Deus do céu, não, pelo amor de Deus, aquele trem vem pregar aqui mesmo? Misericórdia. Por quê? Porque havia ficado no coração de uma forma negativa. Tinha às vezes feito o que não devia fazer. Estou cansado de ver desde pequeno pregador assumir o altar e desfazer de quem cantou, ou quem cantou desfazia de pregador. Fui numa adega dias atrás, o Dino estava conosco, um cantor amigo nosso, abençoadíssimo, porque o pregador pregou primeiro e estendeu demais. Ele foi lá no Twitter e colocou assim: depois de uma mensagem ostensiva, até que enfim começou o louvor. O cantor do congresso. Onde é que está a humildade? Onde que está aquele bom senso de cultivar, ainda mais em nós? Sabe aquele negócio de veneno de serpente? Mas só para serpente, não é para nós não. Nós somos ovelhas do Senhor. Nós precisamos praticar o bem, resistir, suportar uns aos outros em amor. E Paulo diz claramente: eu tenho vocês no meu coração. Como será que Filipos tratou Paulo, hein? Dá vontade de ver, não dá? Vamos ler mais, por favor. Pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Uma igreja presente em todos os momentos. Levanta a mão para o céu assim e fala assim: nós devemos orar uns pelos outros, para transformar tudo, entender tudo. Talvez esse rapaz conhece. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, para que o mundo saiba que o Pai me enviou. Temos que ser um. Lembra dessa música? A igreja conseguiu ser uma com o apóstolo. A igreja conseguiu somar. E isso tudo tem a ver com humildade, porque o nariz que aparecia não era o deles, de Filipos. Quem protagonizava era Paulo. O Paulo está em tal lugar. Ninguém perguntava como é que ele chegou aqui. Às vezes na obra nós fazemos muitas coisas que não aparecem, como intercessão, uma visitação que o pastor não fez ou não faz ou esqueceu, alguma coisa que nós não estamos fazendo e que você está fazendo, mas que com certeza está germinando como uma boa semente, como um só corpo. Paulo aparecia, Paulo pregava, o milagre acontecia, o simpósio, a conversão acontecia, mas Paulo tinha consciência de que havia uma igreja junto com eles, somando como um só corpo, não só nos momentos felizes, mas também nos momentos de aflição, de prisão, perseguição. E ele reconhece que sem a igreja de Filipos, talvez ele não tivesse concluído grande parte do seu ministério. Quem quer ser trazido no coração de Deus em boa lembrança, levanta a mão e fala assim: eu quero, Jesus. Vamos ler mais, por favor. Porque Deus é minha testemunha.
Olha o sentimento do apóstolo com eles. É minha testemunha das saudades que tenho de vós, e tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Existe amor ainda, irmão. Existe amor na igreja. Existe amizade fiel. Existe. Existe Judas Iscariote. Existe. Existe gente ruim. Existe. Mas ainda tem muita gente boa que você tem que amar, tem que carregar consigo, tem que valorizar, tem que entender, tem que perdoar, tem que cultivar, tem que arrastar. Não, o mal não vence o bem. Se você se deixar ser vencido pelo mal, disse Jesus que nós temos que pagar o mal com o bem. E agora eu vou falar de alguém que eu conheci. Eu conheci um rapaz que tratava as pessoas muito bem, algumas muito bem, e parava e dispensava atenção dobrada para alguns. E eu disse para ele assim: você gosta muito do fulano, né? Aí ele dava um sorrisinho, e o tempo foi passando. E um tempo ele teve mais afinidade comigo, e eu falei assim: você gosta muito do fulano? Eu falei assim: olha, deixa eu explicar, é que o fulano não gosta de mim. Eu falei: peraí, por que você está todo mundo cercando você, que todo mundo te paparica, gosta demais de você, e você dá atenção dobrada para o fulano, e você está falando que ele não gosta de você? É porque eu quero reverter esse fato, eu quero reverter isso, né? Porque você gosta de mim? Eu gosto, então não preciso gastar tanto tempo com você. Ué, você já gosta de mim, eu gosto de você. Mas uma pessoa que não gosta de mim, eu preciso ganhar ele, ele não pode ser meu inimigo assim. E eu guardei isso no coração, não que eu esteja fazendo, mas eu lembrei que no início da minha aproximação com ele me dava muita atenção. Aí eu falei assim: meu Deus, será que eu também era assim? Será que eu também levantei alguma surpresa nele, algum sentimento assim que fez ele pensar que eu não gostava dele, porque ele me dava tanta atenção também, né? Será que ele me deu atenção? E eu era um pouco crítico, né? Acho que eu nunca deixei de ser, né, meu bem? Um pouquinho. Então eu acho que ele percebeu assim: esse rapaz é meio campo minado, eu vou aproximar dele. Sabe o que aconteceu, irmão? O amor venceu o mal. E hoje eu sou um grande admirador daquele homem. Sabe por quê? Ele suportou, ele teve entranháveis afetos, ele pagou um preço. Ele foi humilde, porque ele não precisava de mim, ele não precisava me responder algumas perguntas que eu fazia, algumas provocações que eu tecia. Ele não precisava me dar satisfação, porque ele já era cercado de muitos amigos mais importantes que eu. Mas ele não me queria ter por inimigo. Quem entendeu diz amém. Isso é possível através da humildade. Aquele homem não fez isso por estratégia, aquele homem fez isso por humildade e sabedoria. Como você trata as pessoas que te perseguem? Nem sempre. Dias atrás, eu vou falar dias para não ficar confuso, alguém me falou tanta coisa ruim, pesado de verdade, mandou uns áudios assim, uns textos. Vou ser bem claro com vocês, só me faltou mandar para aquele lugar, só me faltou falar a palavra de baixo calão, assim, daquelas. E eu olhei aquilo, sopesei, falei: trato da mesma forma? Não posso tratar da mesma forma. Pode estar ferido com alguma coisa, revoltado com alguma coisa, eu não posso tratar da mesma. De vez em quando olho e dá vontade de ignorar. Mas eu me lembro, peraí, um dia alguém teve paciência comigo, um dia alguém me deu atenção dobrada, não porque eu merecia, mas porque eu não merecia. E isso é o exercício de uma humildade. Coloca a mão nesse coração, você fala assim: eu preciso ser humilde, porque a soberba lembra Deus do diabo. E agora, antes de seguir para o texto, eu vou dizer: a primeira coisa que você desperta em Deus quando é soberbo, a primeira coisa que Deus se lembra é de Lúcifer. Eu estou falando de bons sentimentos. É bom lembrar do diabo? É bom? Não. A primeira coisa que Deus se lembra no céu, quando vê um homem soberbo, é da figura de Lúcifer, porque ele é o pai da soberba.
Foi ele que desejou e criou e planejou a soberba em seu coração. Assim também como ele é o pai da mentira, e ele também é o primeiro homicida, disse Jesus. Que o diabo é o primeiro homicida, é o primeiro soberbo, é o primeiro mentiroso. Então, quando você é soberbo, você desperta em Deus uma repulsa automática, porque a soberba afasta Deus. Vocês entenderam? Diga amém. Agora vamos continuar lendo para você entender por que eu falei de soberba, por que eu falei de Satanás, por que eu falei de Davi, por que eu falei de Saul, porque eu contei alguns exemplos. Vamos esquecer essa saudação gostosa de Paulo, esse calor, esse amor com a igreja de Filipos. Vamos entrar no conteúdo. Capítulo 2, por favor. Capítulo 2. Agora, ele faz uma súplica para a igreja, depois de elogiar. Ele faz uma súplica. Ele pede encarecidamente à igreja. Lê comigo, por favor. 1, 2, 3 e... Portanto... Não, está muito baixinho. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo. Fala comigo, completai o meu gozo. Já sou alegre. Vou te ensinar a falar algo com a Bíblia, porque às vezes a gente não fala assim, a gente tem que exercer. Não fala que você é infeliz, não, irmão. Pede para alguém completar a sua felicidade. Não fala que é ruim, não. Fala para alguém completar a bondade, porque senão parece que não presta. Você sempre faz isso. Você sempre não sei o quê. Quem ouve, pô, sempre só tem o erro. Paulo era tão sábio que antes de exortar, ele gravava as qualidades. E a Bíblia também faz isso. Jesus faz isso em Apocalipse. Tenho a seu favor que você odeia as obras dos nicolaítas, que eu também odeio, porém tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Jesus também faz o mesmo. Mulheres que me ouvem, homens que me ouvem, primeiro enalteça a qualidade. Quer ensinar alguém de verdade? Enalteça as qualidades, para depois, e com moderação, falar alguma coisa. Paulo diz, completai a minha alegria. Ele está dizendo assim, olha, eu já sou alegre com vocês. Homem, diga assim para sua esposa, completa a minha alegria. Esposa, diga para a esposa, completa a minha alegria. Completa a minha alegria, porque eu já sou alegre do seu lado, mas vou ficar mais alegre se você fizer isso. Paulo está nos ensinando até a crescer no relacionamento, né? É como alguém que cobra de alguém como se nunca tivesse feito nada. Assim não vai, irmão, não dá. Ninguém consegue, né? É como, por exemplo, o Declê estava aqui arrumando a escada e tal. Eu falava, o Declê nunca arruma. Não, completa a minha alegria arrumando isso aqui. Vamos completar essa boa obra fazendo aquilo, visitando não sei quem. Vamos completar essa boa obra chegando mais cedo no culto. Vamos completar essa boa obra, pastor, terminando o horário porque eu quero ir embora. Vamos completar essa boa obra. Completa a minha alegria. Pai tem que virar para o filho e falar assim, eu já sou feliz contigo, meu filho. Você é uma bênção, você não teima, você me honra, você honra a palavra. Porém, meu filho, eu quero que você se esforce mais nisso. Você precisa ser melhor nisso. Paulo está dizendo da mesma forma para a igreja. Coloca a palavra assim na sua boca e fala, completa a minha alegria. Eu amo os obreiros dessa igreja. Vou fazer um pedido, completa a minha alegria. Se detenha na palavra, pregue a palavra, se especifique, foque no que você quer dizer, para que eu tenha alegria completa em ouvir e dizer assim, o povo eleito é uma bênção para pregar, o povo eleito sabe o que está falando. Completem a minha alegria, porque vocês já me fazem alegres. Olha a diferença de alguém chegar aqui e querer simplesmente arrotar o beabá. Completem a minha alegria. Quem está entendendo diz amém. Aí ele diz o seguinte, completai a minha alegria, meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. A igreja precisa sentir, irmão, a mesma coisa. Sabe o que sinto? Sinto que são tempos difíceis. Sinto também que não é fácil amar e ter paciência com todo mundo. Sinto que não é todo mundo que gosta de mim. Sinto também que às vezes eu não gosto de todo mundo. A gente é ser humano, mas nós precisamos sentir o mesmo.
Eu faço parte desse povo, eu faço parte dessa igreja. Ainda não é a igreja dos meus sonhos, mas nós podemos completar a alegria. Ainda não é o som dos meus sonhos, mas nós podemos completar essa alegria. Ainda não é as câmeras dos nossos sonhos, mas podemos completar a alegria. Ainda não são os cultos dos nossos sonhos, com gente até lá fora, mas nós podemos completar essa alegria se sentirmos o mesmo, se pensarmos de igual modo, se tivermos o mesmo sentimento. Quem entendeu diz amém. O trabalho é dos jovens, estou junto, tenho apoio, tenho minha admiração. É das mulheres, tem meu apoio, tenho minha admiração. É dos varões, tem meu apoio, tem minha admiração. É de criança, tem meu apoio, a mesma intenção pela qual, se fosse eu dirigindo, eu tenho o mesmo prazer. Se uma criança subir aqui e pregar, eu vou sentir a mesma alegria de ver essa criança pregar com autoridade, porque somos um só. E precisamos ter esse sentimento, esse anelo e esse afeto. Os irmãos entenderam? Diz amém. Vamos ler, olha isso aqui mais que diz. Obrigado, Samir, Deus abençoe. Está cheio, não bebi ainda não. Aqui que entra a facada de amor. Fala comigo, facada de amor. Fala, irmão. Se é que existe essa. Existe, né? Uma cirurgia que tira um câncer, por exemplo, é uma facada de amor, né? Então vamos trocar a palavra. Aqui entra o bisturi de Jeová, a operação de Deus na vida daquela igreja cheia de qualidade. Eles já faziam. Lembre você que era uma igreja que fazia. Fala comigo, eles faziam. Eles foram elogiados por Paulo, sim ou não? Eles eram presentes, sim ou não? Fiéis, sim ou não? Paulo menciona tudo. Paulo fala que está, mora no coração e não paga aluguel. E toda vez que eu vou orar eu lembro de vocês. E com alegria. Porém ele vem com um bisturi espiritual para cortar como que chama? Uma metástase ou metástase pela raiz, para arrancar uma célula cancerígena, que é a célula que mais mata ministério, é a célula que mais mata alegria, é a célula cancerígena que mais tira a produção de um crente da igreja. Ele vem com um bisturi de Jeová e faz uma cirurgia e faz um pedido para a igreja. E qual pedido é esse? Nada façais por competição, a palavra contenda traduzida, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. É tão forte, irmão, é tão forte isso. Antigamente tinha, hoje não tem mais não. Se eu não cantar, louvor não flui. Se não for eu pregando, essa igreja morre. Eu já ouvi isso algumas, não com essas palavras, porque eles disfarçam, sabe? Eles disfarçam assim. Eles disfarçam. Não tem humildade, não consegue olhar no olho, se sente maior, se sente mais capaz. E é uma bênção mesmo. E quem dá o dono é Deus. Eu não te mostrei uma igreja quase perfeita? Aqui, essa igreja de Filipenses, uma igreja admirável, cheia de qualidades, adjetivos, fraternidade, amores entranháveis, disse Paulo. Mas Paulo faz a recomendação, ele corta o câncer na raiz, dizendo: nada façais por contenda ou por vanglória. Sabe o que é contenda e vanglória? É quando eu pego aqui e quero aparecer. Eu quero que o trabalho dos varões seja maior do que o das mulheres, para mostrar que nós somos ou as mulheres vão fazer um trabalho mais bombástico para mostrar que nós dominamos a parada. Contenda, competição. O culto que eu dirijo, mas o culto que o fulano dirige, você viu? Oh, meu Deus do céu, está tão ruim. Nossa, está ruim, viu? Você viu? Nada façais por contenda ou por vanglória. E é normal existir entre nós. Às vezes por simplicidade eu preciso acreditar assim. Às vezes alguém sobe e quer falar tudo que faz, quer falar o que fez, quer falar se comprou, se não comprou, se pagou um preço ou se não pagou, né? Às vezes a humildade, simplicidade, quando eu vou dizer que eu jejuei para pregar uma palavra, mas tem gente que às vezes não é humildade não, irmão. É uma raiz cancerígena de soberba crescendo. Eu jejum, eu oro para fazer essa obra, eu pago um preço de oração por essa obra, eu subo um monte,
Eu levo o óleo consagrado e eu subo toda sexta-feira, fico até meia... Nada façais por conta. Quem precisa saber se você ora é Deus. Quem precisa saber se você dobra o joelho e fala que precisa dele é Ele. Porque é dele todas as coisas, tanto querer como efetuar. A igreja não precisa saber as lutas e prováveis leões que eu enfrento ou serpentes. Eu não tenho que trazer como obreiros meus velórios para vocês. Eu não tenho que trazer as minhas tristezas aqui. Vocês não têm que ficar com dozinha de mim. Estou falando como pregador, como obreiro. Vocês não têm que ver se nós levamos cesta para cá ou para lá, se doamos para um ou para outro. Inclusive esse mercadinho do amor, eu sou apaixonado porque ninguém fica sabendo quem pega, ninguém fica sabendo quem traz. Isso é lindo. A unidade, a unicidade precisa ser cultivado. Nada façais por contenda ou por vanglória. É normal, não aqui, graças a Deus, mas é normal em diversos eventos onde eu fui como cantor pregar. Eu olhava e às vezes Deus me revelava o coração da igreja. E é bom e ruim ao mesmo tempo, irmão, quando Deus revela. É bom porque você já entra sabendo o que você tem que fazer. Você vem, desce o véu e pronto, acabou e a glória desce. Ainda mais que você não é o pastor, deixa o pastor depois se virar com os problemas, né? Mas é bom demais. Mas quantas vezes eu cheguei num determinado lugar para louvar, e a vida de altar, de adoração, e Deus me revelava o coração do povo. Um bando, me perdoa a explicação, um bando de obreiro aqui atrás, batendo o pezinho, esperando o outro terminar a palavra com o dedão aqui no meio. Dedão assim, ó. Tem que tomar cuidado, às vezes nem é por maldade de alguns, mas outros é. Rapaz, eu que tinha que estar falando. Se fosse eu que tivesse se esse pastor me desse essa oportunidade, você ia ver que eu ia arrebentar. Essa igreja aqui ia delirar. Isso é uma... E quantas vezes eu já vi aquelas cadeiras de obreiro, o cara tá lá assim, ó, tá quase enterrado vivo, a esfinge de Faraó. Não sente nada, e todo mundo tá cantando, adorando, e nada. De repente, fala o nome dele. Vamos ouvir o irmão Marcos Alessandro trazer uma palavra. Deus está me revelando. Revelou no sonho, irmão. Estava dormindo ali agora. O culto estava acontecendo. O irmão estava cantando, o outro estava contando um testemunho. Receba. Eu estou enganado? Falo com humildade. Sou melhor que eles, não, irmão. Eu até criei a assunção toda para mim também. Tem dia que eu preciso. Tem dia que eu estou chué. Tem dia que eu estou pior que pneu remendado 10 vezes. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Tem dia que eu venho para cá e falo assim: Jesus, o que eu vou falar para aquele povo? Meu Deus do céu. Senhor, eu estou tão vazio hoje. E você acredita que às vezes que Deus mais me usa é assim? Sabe por quê? Para eu entender que é Ele que faz, não sou eu. O dia que eu venho confiando que eu jejuei, que eu consagrei, que eu consegui na campanha de Daniel, eu fiquei até mais tarde. Hoje eu li, mas hoje eu estou só no manto, no mistério. A mensagem começa a ficar sem pé, sem cabeça, assim, fica um trem desengonçado. Mas quando eu venho assim, meu Deus, se o Senhor não me der um conteúdo, eu vou... Esse povo está aqui tudo com fome, querendo ouvir uma palavra. O que eu vou fazer? Eu não tenho pasto para dar. Aí Deus abre um véu, desce uma revelação poderosa que até eu alimento dela assim de uma forma. Eu falo, meu Deus, onde é que veio? São os pastos verdejantes do bom pastor para nós. Ele desce um bálsamo, um refrigério. Eu saio daqui levinho, sabe por quê? Antes de falar com você, a palavra fala comigo. Me transforma, me molda, me ensina, me repreende. E isso é igreja. E o Senhor disse: nada façais através de Paulo, nada façais por contenda ou por vanglória. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Considerar não é ser, irmão, tá? Não é ser. É claro que tem pessoas maiores que eu e que me consideram. E considerar não é ser. Ele não deixa de ser maior do que eu porque me considera. Ele apenas cultiva a real humildade de Deus
ao servir, porque a Bíblia diz que o maior deve servir o menor. Isso está escrito. Eu considerando, tanto que é bom, eu venho e considero Josenilton, que fez um trabalho maravilhoso, subiu no andame, balançando, trocou. Ficou boa aquela lâmpada ali, irmão? Dá um glória a Deus aí. Ficou perfeito, estava um fiozão pendurado. Pois, eu considerar o que cada um fez. Mas ele era fácil, tinha 2 segurando no andame, os jovens foram lá, buscou o andame carregando de lá para cá, ele só subiu e trocou. Não, cada um considera os outros. Ele dispôs a vir. Os trabalhos de jovens estão uma bênção. O líder aqui, o líder ali, o jovem, o Germano, está na câmera ali. O líder, mas uma das grandes ideias, diversas ideias que ele teve, o Charlie te ajudou nas ideias, não ajudou, meu querido? E ajuda até hoje. Isso não faz você como líder menor, isso faz você semelhante a Cristo. Cada um considere o outro. Mas eu estou aqui há mais tempo. E eu não tenho uma oportunidade igual o fulano que chegou. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não é tempo de casa e não somos dono da obra. Não sou dono dessa igreja. Não, é o corpo de Cristo. E a edificação da noiva precisa continuar crescendo nessa direção. Você pode falar amém? Nada façais por contenda ou por vanglória. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Por quê, pastor? Fala por quê aí, irmão. Falei errado, mas falei assim, para quê? Vai. Por que é ruim? Para que é bom? Para quê? Ele vai continuar dizendo, não parou o chicote não, a cirurgia continua. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Já viu só? Louvor, aqui não tem muito músico não, graças a Deus, assim, esse sentimento não serve para cá. Graças a Deus por esse sentimento não serve para cá. Eu queria que tivesse muito músico, mas aqui não tem. Mas em grandes igrejas fica assim, ó, o meu louvor ficou melhor. Quando a nossa equipe canta é melhor. Mas quando tem até mais unção. Nada, irmão, façais por contenda e nem por vanglória. Não estou falando, agora eu preciso fazer uma pausa antes de seguir. É algo que Deus põe no meu coração, preciso dizer para você. Olha para a ponta do meu nariz aqui, por favor. Não estou falando isso porque existe em nosso meio. A vacina, por exemplo, ela funciona para evitar uma doença e não porque você está doente. Você vacina uma criança de paralisia infantil, não é porque ela está paralítica, e sim para evitar a paralisia. E diante do crescimento que está proposto para essa igreja, para essa obra, você precisa cultivar essas balizas na sua vida. Deus vai soprar essa igreja, Deus vai levantar alguém. Você precisa ter esse sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos seguir lendo para você entender melhor. Está dizendo assim: de sorte que haja em vós. Fala, para quê, irmão? Para que de sorte haja em vós o mesmo sentimento que houve também no apóstolo Paulo. Quem está lendo aqui diz amém. Vou até pedir o Germano para baixar a luz, para você ler melhor, porque eu não escutei a voz de vocês. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também. Que mesmo sentimento é esse? Vamos ler? Próximo versículo. Que sendo em forma de Deus, sendo em forma de Deus, Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus nunca tirou a credencial. Me respeita, rapaz, eu sou filho de Deus, eu desci de cima. Não, nunca tirou. Ele falava, ele ensinava, eu sou de cima, o ensino que eu dou é de cima. Mas sempre que acontecia um milagre, ele dizia, glorifica a Deus. Ele se submetia a Deus, ele glorificava a Deus, mesmo sendo em forma de Deus. Mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas qual foi o comportamento dele? Vai seguindo para mim. Mas aniquilou-se a si mesmo. Renúncia. Eu quero falar, eu não concordo, eu não gosto, eu não estou curtindo, mas ele renunciou a si mesmo, ele negou a si mesmo. Olha o que ele fez, leia comigo por favor. Mas aniquilou-se a si mesmo.
E não foi fácil não, irmão. Ele era Deus desde o princípio, tá? Tomando a forma de... Jesus tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Próximo, por favor. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Faça uma pausa, eu preciso explicar isso aqui para você. Deus descer para a terra já era uma humilhação eterna. Deus se fazer homem já era uma humilhação que você, se fosse Deus, não aceitaria. Você precisa entender o nível, o quanto ele desceu. Não desceu pouco não. Não é um homem que se humilhou à morte. É um Deus que se humilhou à forma de homem. E depois que se achou na forma de homem, ele se humilhou sendo obediente até a morte. São degraus e degraus que ele desceu. Foram níveis e níveis. Para um Deus se fazer em forma de homem, já é uma humilhação sem igual. Nascer de uma mulher, uma manjedoura, ser curado do umbiguinho, fazer necessidade, ser limpado. Deus assumiu a forma humana, já era uma humilhação sem tamanho, do tamanho da eternidade. Mas depois que ele desceu a forma humana, que já estava bom, nós não merecíamos isso. Não merecíamos isso. Ele ainda se humilhou mais ainda. Humilhou, e sendo achado em forma de homem, já estava baixo demais aqui, irmão. Para Deus estava. Ele humilhou-se outra vez. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Dá para ver o oposto de Satanás aqui? Levanta a mão e dá uma glória a Deus, irmão. Dá para ver o oposto da soberba aqui? Diz amém. Vamos ler, por favor. Pelo que também aí vem a recompensa. Agora põe a mão no coração. Você quer que eu fale? Vou falar. Eu quero que daqui Deus levante os maiores expoentes da palavra de Deus. Eu quero que desse lugar, nessa casa, levante os maiores adoradores e que sejam infinitamente maiores que foi o meu ministério. Eu quero que nesse lugar Deus levante homens tão cheios do Espírito Santo, que sejam tão usados por Deus, que no primeiro culto que você pregar 3.000 almas se convertam. Eu quero, mas só existe um caminho para isso. É o caminho da humilhação, da humildade e do enfrentamento do seu próprio orgulho. Todos nós temos um orgulho, todos nós temos uma vaidade, e há uma linha tênue entre o sonho e um orgulho. Há uma linha quase invisível entre querer ser e sonhar em ser para a glória de Deus. Há uma linha quase invisível, e eu preciso cultivar isso. Se eu for humilde como Cristo foi, a recompensa é essa, porque a Bíblia diz o seguinte: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Repete esse versículo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Quem tem que exaltar você não é a sua boca. É porque eu sou pastor, eu sou escolhido, eu oro, eu jejum, eu consagro, eu tenho uma vida no altar. Não é a sua boca. O seu testemunho de si mesmo não vale. Disse Jesus que o testemunho pronunciado pela mesma pessoa não vale. Não vale. O que vale é o testemunho das pessoas a seu respeito. É o que falam de você. Por isso você tem que viver esse quinto evangelho na íntegra. E o quinto evangelho é você, é o seu exemplo, é a sua vida, é a sua humilhação. Jesus, sendo Deus, se humilhou. Nós, comedores de feijão, às vezes não queremos submeter um processo da igreja a uma doutrina boa, um bom costume. A gente às vezes torce o bico, cresce o tupete e fala assim: isso não precisa, não tem necessidade. Tinha necessidade de Deus descer da glória? Tinha necessidade de Deus descer a cruz? Ele não precisava disso. Ele não precisava. Ah, mas não tem que ter isso tudo. Para que isso tudo?
não se submeter. Quantas pessoas sofrem, infelizmente, agora estou quase terminando, choram lágrimas de sangue, porque um pastor despojado de qualquer coisa, um pastor apenas com um crachá, ser humano como você, diz: não faz isso, não faz assim, não vai por esse caminho. E a pessoa às vezes fala assim: é porque não, ele não sabe o que eu estou vivendo, ele não sabe o que eu estou passando, ele não sabe, não separa, você não sabe como é que é meu marido, não separa, é porque o senhor não sabe como é que é minha esposa, não está na hora, fulano, o senhor não vai saber mais que eu, pastor, eu que como sal lá em casa com ela. Dá errado, dá na teia, e sofre porque falta humildade de ouvir. E não é só um pastor não, às vezes uma correção, uma repreensão, uma mãe falando, ou um marido também, às vezes ouvir a esposa falando. Você acha que Deus pôs ela do seu lado só porque ela é bonita, ou é um enfeite? Não. Quando às vezes temos dificuldades de ouvir a voz de Deus, precisamos ouvir pelo menos a nossa esposa, saber separar também, porque não é tudo que fala que é Deus, assim como não é tudo que nós falamos que é Deus. Discernimento. Deus te pôs com alguém, valorize esse alguém, entenda esse alguém. Humildade, não somos nada sozinhos e não poderemos fazer nada sozinhos. Irmão, certo é assim. Ah, mas quem está entendendo diz amém. Quando nos humilhamos perante Deus, de verdade, sem hipocrisia, isso aqui acontece. Jesus se humilhou, e olha o que aconteceu. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Fala comigo, Deus o exaltou. Viu de novo a figura de Deus e a figura do Filho? Deus é trino, viu, irmão? Não tem um Deus unicista não, que um só é tudo não. Ele é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. Mas os três têm atributos e são pessoas diferentes. Pessoas, não qualidades, pessoas diferentes. E as duas pessoas de novo estão nesse texto. Pelo que também Deus, o Pai, né, é claro, exaltou-o soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Quem quer ter um nome exaltado por Deus? Eu quero, por Deus eu quero. Quando o homem te exalta, ele pode te exaltar hoje, como fizeram com Barnabé e Paulo, se não me falha a memória. Chamaram eles de deuses. No outro dia pegou pedra para apedrejar eles. O povo é assim. Mas quando Deus exalta é diferente. O YouTube pode te levar para muito lugar, a televisão também, a fama. Mas quando Deus te exalta é diferente. Quem está entendendo? É diferente quando Deus faz na nossa vida. Quem quer ser exaltado por Deus, o caminho é o mesmo, a humilhação, porque Ele resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Tem alguém humilde aí para ouvir essa palavra e dizer: fala comigo, Jesus? Tem alguém, irmão? Dá um glória a Deus, vai. Pelo que também Deus exaltou sobre o nome, deu um nome que é sobre todo nome. E olha, para que de novo? Fala comigo, para que de novo? Olha lá. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. A humilhação dele foi profunda, mas a glorificação dele foi profunda também. Eu vou terminar a dizer: quanto mais humilde você for, mais poderoso em Deus você vai ser. Porque a humildade é atributo de Deus, vivido e vivenciado, comprovado e aprovado por Jesus. O caminho da humildade é um caminho que jamais será confundido. Mas a soberba, nós já sabemos onde vai parar. Olha só o que mais está dizendo aqui. Quem quer que Deus te levante em alguma área, diga amém. Deus, irmão, pode desejar, eu quero aqui, ó. Deus, eu quero. E o caminho é esse, a humildade. Olha, irmão, se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Você reparou alguma coincidência no que eu falei? Estou terminando já, mas você reparou? Eu disse que Deus se humilhou. Só de vir como homem já era uma humilhação. Do céu para a terra.
certo? Então um caminho de exaltação entre o céu e a terra era iminente. Se Jesus não morresse na cruz, só viesse aqui e desse umas instruções para uns bobão igual nós, ele já seria glorificado no céu e na terra, porque ele veio na terra. Só que a terceira, ou melhor, a segunda humilhação dele abrange mais um território. Olha aqui, ó, céu, terra e debaixo da terra. Fala comigo. No céu, na terra e debaixo da terra. Ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo no céu. Quando ele desce à terra, o seu nome já é o maior nome. Deus pisou na terra, o seu nome já seria glorificado entre todos os homens. Mas quando ele é humilde até a morte, morte de cruz, ele recebe outra glorificação. Ele recebe a glorificação de que todo joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra se dobrem diante do nome dele. Traduzindo em miúdos para a prática da sua vida, a sua glorificação será ao nível da sua humilhação. Não humilhação de ser o sentido pervertido da palavra, não. Da sua humildade. Quanto mais você descer, mais território de glorificação você alcançará. Quem está entendendo diz amém. Amém ou amém? Você entendeu? Diz amém. No céu, na terra e debaixo da terra. Ele desceu para debaixo da terra. Ele desceu às partes mais baixas da terra. Ele pisou a cabeça da serpente, da velha serpente, do diabo. Ele tomou a chave da vida e da morte da mão do diabo. E hoje o diabo não tem sequer a chave da sua velha casa. Quem manda lá é Jesus também. Quem manda lá é Ele também. Por isso nós adoramos um Deus mais que trino, eterno, e que é glorificado e tem poder no céu, na terra e debaixo. É um Deus tremendo, digno de toda honra e toda glória. E tudo isso só é possível porque Ele desceu, Ele se humilhou, Ele se entregou, Ele se despojou. Quando Jesus desceu, e essa é a última para terminar, me perdoe já os minutinhos que eu estou passando. Quando Jesus desceu à terra, a primeira coisa que você tem que entender é que Ele deixou a divindade. Fala comigo, deixou a divindade. Não, divindade fica forte. Deixa eu mudar a palavra que eu não preparei ela. Ele deixou, repare que eu estou vestido. Estou vestido, diga amém. O Evangelho de João diz que Ele era Deus, estava com Deus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo. Quem é o Verbo, irmão? A palavra. Quem é a palavra? Jesus. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Jesus era Deus, Ele não nasceu dia 25 de dezembro ou dia 1º de abril ou há 2000 anos atrás. Ele é eterno, Ele é Filho de Deus na eternidade. Para descer à terra, se Ele desce à terra vestido de glória, ninguém podia nem olhar para Ele. Se Ele desce à terra revestido da glória, morreríamos ao vê-lo, porque Ele é Deus. Se Ele desce à terra glorioso, não havia sacrifício, porque que é impossível para Deus. Se Ele desce à terra com poder divino, o diabo não podia tentá-lo, e o pecado não podia tentá-lo, o sacrifício não seria perfeito, porque afinal de contas Ele tinha superpoderes, na linguagem mais de hoje.
Imagina Jesus aí, Filho de Deus, fazer uma tipologia simples, mas está muito longe disso, é só para você entender factualmente. Quem já assistiu Superman, diga amém. Tem jeito de vencer aquele homem, irmão? Ah, tem a dó. Ele para a bala assim, o camarada bate um trem nele, entorta tudo e ele fica rindo. Mais ou menos assim seria Jesus na terra, se ele desse revestido como Deus. Mas para descer aqui, para que você entenda como foi profundo e humano o sacrifício de Jesus, ele deixou a glória de unigênito do Pai. Ele deixou assim. Vou descer lá? Vou. A glória de Filho de Deus, a glória divina, o poder de Deus que eu tenho, ele deixa com o Pai e nasce na figura humana. Para separar dos discípulos, ele orou a noite toda. Para orar, para multiplicar, para ter poder, para andar sobre as águas, ele orava nos montes. Tinha que orar como eu e você. Para você entender o tanto que Jesus fez um sacrifício totalmente humano. Para fazer milagre, ele tinha que orar e ele jejuava. Ele tinha que jejuar, como eu e você. Então o sacrifício de Deus, ele é de uma forma tão profunda, que ele deixou a glória com o Pai, e a prova que ele deixou a sua glória é que, terminando o seu ministério, ele faz uma oração intrigante. Ele diz assim: torna a dar-me a glória que eu tinha contigo antes, desde a fundação do mundo. Jesus era glorioso e deixou a glória para vir aqui. Ele deixou a glória porque te amava, porque me ama. Isso é a real humildade que existe em Deus. E se Ele desfez da glória dele, quem somos nós para não desfazermos do nosso orgulho, soberba, da nossa prepotência? Vocês entenderam? Diz amém? Fica de pé para terminar, vai. Deixou o céu para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Entendeu a inspiração da música agora? Naquela cruz se entregou o meu perdão, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Quem entendeu diz amém. Levanta as duas mãos para os céus assim, ó. Esse é o sinal universal do rendimento, viu, irmão? Quando alguém aponta a arma para alguém, e se alguém está se entregando, ele levanta as mãos e se rende. Os sinais de Deus todos passam pela humildade. Todos passam pela humildade. E o Senhor quer fazer grandes obras no povo eleito. Eu quero que Ele comece no meu coração. Eu quero ter humildade, viver a palavra. E se Deus me usar um dia, que seja para a glória dEle. E se Deus levantar e exaltar um dia, que seja para servir realmente com a palavra que realmente venha do céu. E que realmente faça diferença. E que realmente gere cura. E que realmente gere aprendizado. E que gere realmente conversão. Quem entende diz amém. Fala comigo assim: o segredo é a humildade. Levanta as duas mãos para o céu. Senhor, eu quero te agradecer essa noite pela tua fidelidade, Senhor, por tua grandeza, por tua humildade para conosco, por todos os mistérios escondidos e revelados na sua palavra. Deus, eu abençoo os jovens que aqui entraram hoje, os novos membros que estão chegando, os membros já veteranos nessa igreja. Eu quero pedir ao Senhor a graça da humildade, Senhor, para que nós haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, reveste-nos, para que quando o Senhor começar a curar através de nós,
possamos entender, Senhor, que és Tu que és digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Que nós não venhamos a ficar bobos quando a porta financeira se abrir em longa escala. Que nós não venhamos a ficar bobos quando o Senhor assoprar o nosso ministério nas quatro ventos dessa nação. Que nós não venhamos a ficar bobos quando o Senhor levantar a nossa igreja uma alta projeção, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Arabacalabaxeri alabafaço menebe alamas. Lubrianda Gácia, nada é impossível para Ti, Senhor, e toda honra e toda glória, Rabaque anda ralamasséria, Tu viala canta semirrace, seja dada ao Teu nome. Ao Teu nome seja dada a glória, ao Teu nome seja dada a força, que haja libertação. Lubrianda carravacheio onefácia, que haja salvação nesse lugar. E não vai ser a minha mensagem, não vai ser a minha capacidade, não vai ser a nossa capacidade, mas vai ser o Seu poder que se aperfeiçoa em nossa fraqueza, e o Seu nome seja exaltado em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Estende as mãos assim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo eleito, não só agora, mas para sempre. Quantos podem dizer amém? Cumprimenta alguém que veio perto de você. Fala, que bom que você veio. Fala, que bom que você veio. Glória a Deus.